Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Gente, a cada dia eu percebo que a nossa audiência está aumentando e nós estamos alcançando muita gente com esse trabalho no quadro Sarando a Família aqui no nosso canal. E é muito bom saber que você parou aqui para ouvir um bate-papo que tem tudo a ver com a saúde do relacionamento, e não é só no relacionamento conjugal, não, é no relacionamento familiar, no relacionamento entre irmãos na comunidade, na igreja, porque esse desafio de se expor não se restringe apenas no relacionamento de casal, ok? Então é muito bom estar com vocês aqui hoje nesse bate-papo. E olha, hoje nós temos outra vez a presença do pastor Marcos Moura, e que veio para agregar valor a esse bate-papo. Bem-vindo, obrigado, pastor. Graça e paz, e é sempre bom tê-lo conosco. Obrigado à audiência de vocês aí de estarem conosco, e é sempre bom realmente a gente poder compartilhar esses princípios que eu sei que está abençoando sua vida. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a esposa do pastor Marcos Moura, a nossa querida Márcia. Isso aí, bem-vinda pessoal. aí. Que bom tê-la conosco. Obrigada, pastor. Obrigada pelo convite. Pessoal, nós estamos aqui para edificar. Fiquem à vontade aí, enviando perguntas, e que as mulheres fiquem bem expostas, né, para crescermos juntas. Que bênção, hein? Olha, antes de nós começarmos aqui com a nossa primeira pergunta, eu quero apresentar a vocês um livro que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando, ou que nós vamos tratar aqui hoje. Olha, esse livro aqui, ó, Colunas do Caráter Cristão, é um livro onde eu trato de muitos aspectos do caráter cristão, que tem tudo a ver com esse desafio de se expor, com tentação, com integridade. Então, olha, não deixe de entrar lá no meu site, na nossa loja virtual, e adquirir este livro, Colunas do Caráter Cristão. Preste atenção, reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me observando. Caráter é o que Deus sabe o que eu sou. Caráter é o que eu sei o que eu sou. É muito difícil uma pessoa que engana a todos enganar o homem do espelho, certo? Então, caráter é o que você é diante do seu espelho. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Olha, Colunas do Caráter Cristão é um livro imprescindível, indispensável para você que quer viver uma vida cada vez mais íntegra, ok? Entra lá na minha loja virtual e adquira o seu. Gente, o desafio de se expor é um assunto pertinente, muito interessante. Agora, eu quero ler um texto bíblico, tá? Um texto, Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16. Tiago, irmão de Jesus Cristo, pastor da igreja de Jerusalém, escreveu assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. Presta atenção. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Interessante como Tiago liga, presta atenção, confissão com cura, confissão com saúde, certo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje. Por que é muito importante o casal praticar o princípio da transparência no casamento? Eu quero começar então perguntando para o pastor Marcos Moura: por que é tão importante, essencial, imprescindível o casal praticar esse princípio da transparência no casamento? Uma das coisas, pastor Josué, que nós já falamos que é um ideal de Deus,
é aquele versículo lá em Gênesis, né, capítulo 2, verso 25 em diante, quando fala que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Então, a transparência é essa nudez da alma, é essa nudez das motivações, do coração. Então, a importância começa pela confiança, viu, pastor? Não tem relacionamento que se sustente sem confiança. Todo relacionamento ele vai estar fundamentado na confiança. E uma segunda coisa importante que eu vejo é a questão da intimidade também. Como é que eu vou ter intimidade com uma pessoa onde não há confiança, né? Então, essas bases, esses fundamentos, acaba me tirando a importância de você viver essa transparência. Então, se não há transparência, não tem como ser íntimo. Se não há transparência, não tem como confiar. E tem outra coisa que eu acho que Márcia talvez pode falar também um pouco. Então, Márcia, por que você acha que é tão importante, como esposa, como mulher, por que você acha que é tão importante ser transparente no casamento? Pastor, eu vejo que para nós mulheres, um ponto que a mulher ela requer muito na vida matrimonial é segurança. Então, quando um homem e uma mulher eles conseguem ser transparentes um com o outro, isso gera na mulher uma segurança extraordinária. Então, é interessante porque minhas filhas, elas falam assim, mãe, mas eu não sabia isso da sua história, né? Quando a gente está conversando, ou estamos em uma igreja ministrando, aí elas ouvem a gente falar alguma coisa de púlpito sobre o nosso passado, elas falam, mas eu não sabia isso da sua história. E a gente vê que elas sentem um pouco e a gente tem que sentar e conversar para explicar esse passado. Então, para nós mulheres, a transparência ela é necessária porque gera segurança, pastor. Ótimo. Então, a gente já falou aqui sobre confiança e segurança. Agora, pastor Marcos, o pastor Abe Uber usa com uma certa frequência uma frase, que quem confessa uma tentação não confessa o pecado, porque ele se antecipa, não é? Ele não precisa confessar um pecado porque ele confessou a tentação. E quem confessa uma fraqueza não confessa um fracasso, porque ele se antecipou. Então, dentro da confiança e da segurança, eu acredito que a pessoa se previne em relação ao pecado. O que vocês acham? Eu concordo, pastor. Inclusive, eu falo assim para o Marcos, né? Eu falo que quando você é tentado, na tentação você pede ajuda. Então, quando eu penso Jesus falando assim na oração do Pai Nosso, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, na verdade ele está dizendo para Deus, que o Senhor nos ajude nessa tentação, ou seja, está pedindo ajuda. Então, quando o marido ou a esposa está sendo tentado e tem essa transparência, dizer, olha, estou sendo tentado por essa situação aqui, ele está dizendo o quê? Me ajuda. Então, quem pede ajuda no processo da tentação, ele não vai confessar um pecado. Com certeza. Né? Então, é preventivo também, preventivo. Né, pastor Marcos? Sim, eu inclusive, assim, é bom Márcia estar presente para você que nos assiste, porque eu lembro uma vez, pastor, que eu estava num hotel no Rio de Janeiro, sabe? Eu estava dando uma conferência e no segundo dia de conferência eu entrei no hotel e eu fui tomado por um sentimento realmente de tentação muito forte. Dentro dessa área, a vontade que eu tinha era de descer e eu tinha visto algumas garotas de programa e aquilo mexeu comigo. Eu estava chegando à noite, era mais ou menos meia-noite, estava chegando no hotel e aquilo mexeu muito comigo. O que foi que eu fiz? Imediatamente, gente, eu dentro do quarto do hotel, eu liguei para Márcia. Agora imagine eu ligar para Márcia e dizer, Márcia, eu tô me sentindo aqui tomado por um sentimento avassalador de tentação. Eu passei e vi algumas garotas de programa e isso me chamou a atenção. Então, naquele exato momento, eu liguei para ela e falei isso e ela pode dizer qual foi a resposta dela, né? Até porque as mulheres gostariam de saber o que é que uma esposa responde para um marido que está sendo tentado por algo assim, não é? Um momento desse. Pastor, assim, para um marido ele ter a coragem
de ligar de longe e falar isso para uma esposa, eu entendo que é necessário ele ter convicção que do outro lado ele vai encontrar uma mulher madura. Uma mulher madura que vai compreender acima de tudo que esse esposo é irmão em Cristo dela. Então, uma relação que a gente sempre tentou conservar é essa relação de meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. E isso tem nos ajudado a sermos protegidos, sabe, pastor? Tem muitas mulheres que não acreditam no marido. Elas acham que quando ele vem falar é porque já aconteceu algo. E não é, e muitas das vezes não é. Naquele momento foi interessante porque eu estava cuidando da casa, meia-noite, lá em casa nós somos muito noturnos. Eu estava cuidando da casa e o Espírito Santo já tinha conversado comigo para estar orando por ele, eu não sabia o quê. E acho que uns 2 minutos, 3 depois, ele ligou contando para mim o que estava acontecendo. Eu falei, eu já sei, eu vou orar por você. E oramos no telefone, oramos de verdade, não foi de brincadeira não. Né? Foi pedir para ele ter calma, pedir para o meu esposo ter calma, que estávamos juntos naquela situação e que ele estava em um estado que o teto espiritual é muito movido para isso, porque tem a ver também a região. E nós oramos juntos e ele ficou bem. No dia seguinte ele me ligou dizendo, amor, estou muito bem. Isso é muito importante. Agora, veja só, eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos entender que a questão da tentação, ela não é só espiritual, ela não é só, é um conjunto de fatores. Por exemplo, nós temos a questão hormonal, certo? Nós temos a questão hormonal. Né? O homem é estimulado pelo que vê, ele produz muito mais testosterona do que a mulher, certo? Nós temos uma questão hormonal. Nós temos uma questão psicológica, certo? Nós temos uma questão psicológica, emocional, e nós temos uma questão espiritual. Então, a gente precisa compreender a complexidade. Agora, diante dessa questão hormonal, psicológica e espiritual, nós precisamos ter essa inteligência espiritual. Nossa fé não pode ser uma fé burra. Não, eu vou apenas repreender Satanás em nome de Jesus. Isso é importante e necessário. Porém, Deus usa pessoas. Por isso que Jesus disse que a gente deveria sempre ir de 2 em 2. Por isso que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Às vezes, a esposa, e a esposa mais um conselheiro, um mentor. Por isso tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo e tirando as suas dúvidas. Agora, preste atenção. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que o pastor Marcos respondesse para esse querido aqui, ou para essa querida, não é? Eu não vou citar o nome, até para preservá-la. Se eu já cometi um pecado, não me confessei, mas pedi perdão para Deus, eu estou perdoada ou não? Se eu já cometi um pecado, não confessei, não confessou pelo jeito aqui, nem para o cônjuge, nem para uma outra pessoa, que seria, de repente, seu pai espiritual, seu líder espiritual, mas pedi perdão, eu estou perdoada. Deve esta pessoa que cometeu um adultério confessar ao cônjuge? Então, nós acreditamos em alguns princípios. Veja bem, vou dar um exemplo. Se você é casada, você fez uma aliança com uma pessoa distinta, seu marido e sua esposa. Então, se você pecou e você foi para Deus e pediu perdão, evidentemente, você foi perdoada. Agora, o seu pecado foi a quebra de uma aliança, foi uma infidelidade, e essa quebra de aliança foi em direção à pessoa a qual você tinha essa aliança. Essa pessoa merece saber. Não tem como você ser perdoado, mas não haver confissão nessa horizontal. Na vertical você vai para Deus, mas na horizontal você tem que ir em seguida a sua pessoa. A pessoa, seu marido, sua esposa, e você precisa confessar. Por quê? Porque você tem uma aliança com seu esposo ou com sua esposa. E eu falo isso, pastor Josué, pelo seguinte: às vezes as pessoas dizem para mim assim, pastor, mas eu já fui no meu pastor,
eu já confessei para o meu pastor, exemplo, um homem. Pastor, eu adulterei, fui lá no meu pastor, confessei para ele orou por mim. Então assim, pastor, já confessei para Deus, fui perdoado, já falei com o meu pastor, mas eu não vou falar com a minha esposa, sabe por quê, pastor? Porque eu tenho medo dela se separar de mim. E na verdade, gente, veja bem, sua aliança não foi com o seu pastor. No dia que você levou para o altar, você levou para o altar a sua esposa. Ela merece saber do que aconteceu. As pessoas, não, pastor, mas eu tenho medo de perder meu casamento. Você já perdeu, porque você quebrou uma aliança. E é interessante, pastor Marcos, que nós acabamos de ler um texto, ou no início nós lemos um texto que diz, confessai Sim. as vossas culpas Os vossos uns pecados aos outros, Isso. para que sareis. Sareis. Interessante Sejais curados. isso. É. Agora, se eu não vou confessar, justamente para a pessoa que eu tenho uma aliança, eu vou manter essa aliança partida, pastor. Então, o que nós queremos assim dizer é o seguinte, é necessário haver uma confissão dentro desse ambiente, dentro desse território de matrimônio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu juntamente com minha esposa, e com certeza o pastor Josué também, todas as vezes que nós conduzimos um casal a confissão um ao outro que alguém tenha sido infiel, a maioria das vezes, e quase sempre, eu, por exemplo, todos os casais até hoje estão casados, pastor. Inclusive, casamentos que estavam frios, casamentos que estavam mórbidos, onde existia indiferença. Depois que o marido confessou o adultério, a infidelidade, parece que aquilo assim, pastor, sabe, deu um tom diferente. Eles foram restaurados, a vida voltou e eles estão bem melhores do que antes. É porque funciona assim, né, Márcia? Quando uma pessoa ela está doente e é diagnosticada e depois, então, ela segue as instruções de um médico, a tendência, depois que esta pessoa é curada, ela é viver com muito mais cautela e cuidado e saúde do que antes. É isso mesmo, pastor. O senhor tá certo no que diz. E uma das coisas que a gente vê de casais que adulteraram e que está trazendo isso no ocultamento, o que a gente muito percebe nesse marido ou nessa mulher? Eles estão sempre numa atitude de débito. Sabe quando, assim, eu achava interessante algumas pessoas, alguns casais, o marido sempre fazia tudo que a mulher falava, sempre fazendo tudo que a mulher pedia, porque lá no final a gente foi descobrindo que essa era uma das razões, era porque ele havia adulterado, tinha um débito, então ele queria de alguma forma pagar fazendo tudo o que ela queria. Só que aquela mulher, ela caía onde? Ela caía na desproteção. Porque um homem que faz tudo que uma mulher quer, eu não quero um marido que faz tudo que eu quero, pastor, porque de repente eu estou fazendo algo que não é bom, eu estou desprotegida, né? Por isso que o texto fala, confessar e pois as vossas culpas uns aos outros, porque realmente esse homem vem na culpa, ou essa mulher, porque também tem mulher que está nesse quadro de adultério, de ocultamento, e ela vive sempre numa culpa, devendo para o marido. Está devendo o quê? Está devendo a transparência. Exatamente. Né? Gente, esse assunto é tão importante. Veja só, nós temos aqui algumas outras perguntas. Olha só. Preciso de uma orientação a respeito de um jovem que estava casado, traiu a esposa e casou com essa outra mulher. Qual orientação bíblica podemos passar para esse caso? Aqui, ó. Existe obrigação da transparência incondicional? Não, existe a necessidade de obedecer uma palavra. Confessai vossas culpas uns aos outros, certo? Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Diante da falta de arrependimento e confissão, o divórcio seria a saída? Estas e outras perguntas nós vamos responder em um segundo vídeo. Não, agora é um terceiro vídeo. Em um terceiro vídeo. Nosso bate-papo está muito bom, mas a gente precisa, infelizmente, a gente precisa encerrar, ok? Eu quero deixar aqui a oportunidade para o pastor Marcos fazer as suas últimas considerações, informando a vocês que estaremos de volta num terceiro vídeo. Então, não se preocupe. Pastor, as suas últimas considerações sobre, então, o desafio de se expor e a necessidade da prática da transparência no casamento. O que nós queremos endossar e, ao mesmo tempo, encorajar é que a saúde do matrimônio, a saúde do casamento,
ela vai ser estabelecida quando há transparência. Não precisamos ser complexos com isso. Confiança, intimidade, segurança vai sempre ser princípios ali vistos quando o casal vive essa transparência, sai do ocultamento, sai da obscuridade, deixa de segredos e começa a olhar nos olhos e começa a ter um relacionamento de fato e de verdade, íntimo e transparente. Então, eu acredito, pastor, que esse é o propósito, esse é o ideal e como esse casamento vai ser bem mais gostoso. Com certeza. Márcia, suas considerações finais. E lembrando que a Márcia vai estar conosco também no próximo vídeo. Ok. Então, eu quero me dirigir às mulheres especificamente. Algumas mulheres falam assim, os homens pensam que elas também não são tentadas, os homens pensam que elas também não podem cair em tentação, porque sempre só fala que a mulher tem que apoiar o marido, né? Deus não nos chamou apenas para apoiar o nosso marido, Ele também nos chamou para sermos verdadeiras com os nossos maridos. Portanto, esse tema ele não alcança só os homens, ele também alcança você. E se você tem se encontrado nessa posição de ser tentado, de ocultamento, para você é muito pior, porque você vai para a depressão muito rápido, porque o homem sai de casa e vai para o trabalho, mas você geralmente fica e tem os filhos para cuidar. Portanto, busca seu esposo, busca o seu líder, alguém realmente maduro que você se sinta segura para conversar. Né? E encontre o descanso no Senhor, porque a transparência vai te trazer para um descanso no Senhor. Então eu quero agradecer ao pastor Josué o convite, né? E nós esperamos que todos sejam edificados. Amém, que bênção. Olha, um dia eu estava numa igreja e uma esposa chegou para mim e disse assim, pastor, eu sou casada e o que eu vou falar para o senhor, ninguém sabe além de Deus. Um jovem na igreja entrou na minha mente, eu sonho com esse jovem. Eu acordo pensando nesse jovem. Quando eu chego na igreja, eu não tiro os olhos na direção desse jovem. O jovem não sabe, não tem nada a ver, ninguém sabe. Pastor, o que eu faço agora? O que eu faço? Esse jovem não sai da minha cabeça. Eu sou casada, bem casada, amo meu marido me ama. Pastor, o que eu faço? Eu vou falar para você o que eu disse para ela no nosso próximo vídeo, ok? Você gostou? Deixe aqui embaixo a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica. É muito importante você deixar anotado aqui a sua audiência. E, de repente, uma sugestão sua nos ajuda a melhorar tudo. O que nós queremos é fazer o melhor para alcançar o maior número possível de pessoas em todo o Brasil. Obrigado, Marcos, obrigado, Márcia. Mas vamos orar antes. Senhor, eu quero orar por estas pessoas que estão nos acompanhando. Quantas pessoas estão vivendo nesse dilema? Conto, não conto, eu revelo a minha tentação ou não. Senhor, dá graça aos casais para que eles compreendam a necessidade de praticar o princípio da transparência no casamento. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus, abençoando a todos. Amém e amém. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.